Presidente da Conab, Edgar Preto, muito bom dia. Bom dia, prezado Fábio Fábio Renner, é um prazer conversar com você, conversar com todos os ouvintes da Acústica, com os internautas, já que também estamos aqui ao vivo. E agradeço imensamente, viu, Fábio, o convite que você nos faz. Sempre é uma honra conversar contigo e os milhares de ouvintes que você tem por aí, escutando nesse momento. Não, e fazendo a pauta sobre Conab, agricultura, nós temos aí horas para falar, né? Mas eu vou ter que, dentro da tua agenda, aproveitar e tentar conseguir descobrir um pouco mais. Ô, Edgar, nós estamos aí com todos nós vivendo momentos aí de inflação alta, de problema de alimentos, temos essa questão de lavoura, de safra. O ano passado foi uma safra frustrada aí da soja, a parte do arroz, né? Graças a Deus aqui, a nossa região, pelo menos aqui, está tendo uma colheita de arroz de bem, boa. A soja ainda não está sendo colhida aqui na região. E a gente sabe de todos os movimentos também que o governo federal faz no que diz respeito à questão de estoques reguladores, estoques para tentar manter equilibrada a saúde de estoques no Brasil equilibrada. Eu queria que tu primeiro me contasse um pouquinho como é que está sendo essa tua experiência aí. Já fechou um tempo bom que o Edgar está no comando da Conab. Como é que está sendo essa experiência para ti, essa vivência de controlar a Conab, hein? Prezado Fábio, a Conab é a maior companhia de abastecimento da América Latina. Está presente em todos os estados através das superintendências. Tem um corpo técnico excepcional, é a Conab que fornece todos os dados agropecuários do Brasil, do governo federal. Todos os meses a Conab coloca a campo em torno de 100 técnicos em parceria com universidades, institutos federais, com as Ematers, para fazer pesquisa de previsão de safra de 16 grãos do Brasil. Todos os meses, 16 tipos de grãos. E esses dados são importantíssimos, obviamente, para o campo agrícola do nosso país, mas é importante também para o governo, porque trata-se da economia, um dos principais setores econômicos do nosso país, mas interessa também, prezado Fábio, para países do mundo que dependem da nossa produção. Para teres uma ideia, ano passado eu fui olhar como é que estavam as visualizações nos nossos dados agropecuários, mais de 100 mil acessos nas informações da Conab em 24 foi dos Estados Unidos. Porque como eles nos acompanham, né? Nós também temos que acompanhar o mundo, né, Edgar? Para poder, até para fazer projeto de estruturação, de mais incentivo, menos incentivo para as coisas acontecerem, né? Perfeito. E quase também a mesma quantidade, 90 e tantos mil acessos, foi da China. Então o mundo olha a produção brasileira pelos dados que a Conab produz. É um dos grandes patrimônios da companhia, é o setor de informação agropecuária. Agora nós expandimos mais, Fábio, fizemos uma parceria com o Banco do Brasil. Agora a Conab fornece os dados de produção para o banco, que auxilia para eles terem a possibilidade de tomarem decisão sobre financiamento. E o banco compartilha conosco também todas as informações agrícolas nacional e internacional. Sim. Então a Conab está oferecendo para o Brasil, o povo brasileiro, para quem interessar, dados cada vez mais precisos e mais abrangentes. Deixa eu te fazer por isso que a gente... deixa eu te fazer uma pergunta assim. A Conab tem, por exemplo, vamos imaginar soja ou outro grão. Vocês têm esse conhecimento do que tem dentro dos engenhos da indústria privada? Como é que vocês têm essa ideia de todo esse processo? Tem todos esses dados. Agora, em função do preço dos alimentos, que eu estou tendo a oportunidade de me reunir quase que semanalmente, nos últimos dias, com o presidente, com o ministro Haddad, com o ministro Rui Costa, ministro da Agricultura do MDA, o próprio vice-presidente que está coordenando esse processo, e nós montamos um comitê de acompanhamento de 10 tipos de alimentos, especialmente aqueles que impactam mais no bolso dos consumidores, que tem a ver também com a inflação dos alimentos. E todos os dados que o governo federal está levantando, por exemplo, pegar o caso do arroz. A gente olha o que nós vamos produzir, o que o mundo está produzindo, para onde que a gente exporta, da onde que a gente importa. É só um modelo para dizer para você um tipo de produto que diz respeito ao que nós estamos falando. Mas nós fizemos um acompanhamento de vários alimentos e nós assessoramos, então, o governo federal para tomar medidas mais assertivas. Para você não tomar medidas que não vai impactar ou que possa, em vez de ajudar, prejudicar.
Então, Sim. os dados sobre produção nacional e internacional, o que tem hoje de capacidade estática de determinados produtos no Brasil e no mundo, é a Conab que fornece. Para teres uma ideia, Fábio, a Conab é a terceira empresa mais capilar do governo federal. Nós ficamos atrás da Caixa Econômica Federal Né? e da Petrobras. Eu não sabia Qual é a disso, hein? diversidade de políticas públicas que a Conab coordena e que eu, honrosamente, sou presidente. Então, respondendo a tua primeira questão, eu estou tendo uma experiência extraordinária que eu nunca imaginei que eu tivesse ter essa oportunidade de abrir os horizontes, digamos assim, para toda essa questão agrícola nacional e internacional. É um aprendizado a cada dia. Obviamente, a gente não aprende tudo. Eu virei um estudioso de notas, porque todo dia tem que falar de determinado assunto, então é nota com nossos técnicos de avaliação. É uma experiência fantástica, viu, Fábio? Eu fico imaginando assim, sai da Assembleia, né? Tu reduto, filho de agricultor, daqui a pouco tu tem um macro, assim, para olhar, né? Edgar, e existe coisas também que tu, como governo, né? Tu tem que tentar ir surfando em vários interesses, né? A gente sabe que a Conab é um belo exemplo disso, Fábio. Exato, porque o mundo é concorrente do Brasil, como o Brasil é concorrente do mundo. Tem gente que torce muitas vezes para nós ter uma safra ruim para eles poderem vender o produto, e às vezes ao contrário, né? E funciona dessa forma. E eu queria te perguntar isso, o papel da Conab nessa interação governo, povo, iniciativa privada. Em alguns momentos tivemos confrontos ou conflitos, vou botar assim a palavra. Mas tem interesse, quer baixar a inflação, tem agricultura produzindo, tem custo de produção, tem produtos importados. Como é que tu vê isso, assim, para que a gente possa entender, porque esses conflitos de interesses, como é que o Edgar está conseguindo permear nisso? Bom, primeiro, Fábio, a Conab compartilha as políticas públicas que nós desenvolvemos aqui com vários ministérios, mas no campo agrícola nós compartilhamos especialmente com o Ministério da Agricultura, que trata mais com a agricultura empresarial, e o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que foi recriado no governo do presidente Lula. Então nós temos política para os grandes, para os médios, pequenos, ou às vezes uma política que serve para todos. Eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui o programa da PGPM, Programa de Garantia de Preços Mínimos, que o governo, a Conab, pode comprar produtos da agricultura familiar quando o preço cair para o agricultor abaixo do preço mínimo. Quem estabelece preço mínimo é a Conab também, viu, Fábio? Sim. Fruto de muitas variáveis, mas especialmente levando em conta o custo de produção. Sim. Então, a PGPM existe, que é para justamente não deixar o agricultor ter prejuízo. Claro que isso é uma decisão que o governo sempre toma. Sim. Se vai apoiar, se vai comprar, se tem orçamento, se não tem interesse ou não. Por exemplo, eu vou pegar o milho. O milho, ano 2023, foi a primeira compra que nós fizemos enquanto eu presidente da Conab. O milho deu uma super safra em 23, especialmente aqui na região do Centro-Oeste, Mato Grosso, né, que estão os grandes produtores da segunda safra de milho. Dizem eles ali, faltou sabugo na espiga de tanto milho que deu, e o preço ali caiu abaixo do mínimo. Ali o preço mínimo era 44 e o mercado estava pagando R$33 a saca. Então houve uma demanda para o governo tomar uma medida. Aí o governo, então, destinou dinheiro para a Conab e nós compramos 361 mil toneladas de milho. Pagamos R$44 quando o preço lá estava 33, estocamos o milho e no início do ano passado, 24, que deu aquela seca nos estados do Nordeste, lá o milho inflacionou. O milho lá estava em alguns estados a 90 até R$100 a saca. E nós, com aquele milho que pagamos 44, que foi um preço melhor que o mercado pagava na região do Centro-Oeste, levamos esse milho para o Nordeste, pagando todo o custo de logística de transporte, conseguimos colocar para vender o milho no Nordeste a R$60 a saca. Tá, mas é aí que eu quero te perguntar. Por exemplo, vocês são um órgão federal, técnicos, gente da primeira linha. No outro lado, tu tem instituições como Federarroz, CNA, Farsul, técnicos, empresas privadas que também têm um centro de custo, Edgar, que às vezes destoa da Conab. Como é que se tenta encontrar isso? Vou falar a questão do arroz, né? O arroz, o pessoal aqui está dizendo, olha, o arroz está custando, vamos lá, 90, tem que ser um preço mínimo 90. A Conab fala em 80. Por que essa discrepância entre o que está acontecendo
Estou falando aqui do Rio Grande do Sul, tá? E instituição federal, por que essa discrepância? Porque, Fábio, é o seguinte, o arroz, é difícil você colocar um custo de produção para todos o mesmo custo, porque tem agricultores que têm água, tem agricultores que têm que pagar água, tem produtores que têm a terra própria, tem produtores que arrendam a terra. Então, qual o custo real? Qual o custo de produção? Para uns é um, para outros é outro. Quem tem a água, que não precisa utilizar de muita técnica, de muita máquina, muito combustível, que tem mais facilidade, alguns têm que comprar, têm que pagar o custo dessa água que vem da lavoura do vizinho. Então, o custo a gente encontra uma média. Sim. Né? E, claro, às vezes dá conflito, né? Porque, não, o preço aqui, o custo de produção é maior. Mas a Conab, ela tem toda uma tecnologia de fazer esses levantamentos que eles são muito próximos ou totalmente determinadas culturas, que é mais fácil de você fazer avaliação do que realmente é. Tanto o custo de produção como a questão do preço mínimo, que também gera conflitos, né? Não, mas o preço mínimo é esse, porque é o custo de produção, mas o custo de produção é outro. Então, a gente leva em conta muitas variáveis para que os nossos técnicos encontrem um caminho. Não só a Conab, mas em parceria, como eu te falei, com a universidade, com institutos federais, com as Ematers. No caso do arroz, a gente dialoga também com o IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz. A gente faz essa avaliação, nem sempre a gente tem o mesmo entendimento, o mesmo caminho, o mesmo olhar, mas na questão, por exemplo, que foi feito agora, que houve um conflito aí de números sobre o tamanho da lavoura plantada com arroz do Rio Grande do Sul. Sim. A Conab estipulou um número, antes até de plantar, a Conab já começa a fazer levantamento de previsão de safra e de área plantada, viu, Fábio? Sim. Então, a gente faz o quê? Levando em conta os dados estatísticos. Tu leva quanto é que o mercado está pagando para o arroz, como é que está a previsão de produção no mundo, já faz uma expectativa de preço lá na hora de vender, pega as informações dos próprios produtores, que há muitos anos tem gente que informa a Conab o que está produzindo, como é que está na sua região, e a gente, pelos dados já estatísticos da Conab, lá no início do ano, sem que o arroz tenha sido colocado na terra, nós já prevemos o tamanho da área. Sim, aí, esse ano, o IRGA tinha um dado, a Conab tinha outro, sobre o tamanho da área. Houve até uma acusação, a Conab está colocando números maiores sobre a área plantada. Bueno, qual é o que nós vamos fazer? Então, nós vamos fazer uma medição por satélite. E a Conab fez uma medição por imagem de satélite que é mais clara, mais precisa essas informações. Acabou que nós chegamos agora no 6º levantamento, o IRGA, que estava com uma área bem abaixo da Conab, levantou o tamanho da área plantada e a Conab diminuiu um pouco o tamanho da área plantada. Acabou que o IRGA, que tinha um valor menor de área, ficou agora com um valor maior. Sim. Então, nós temos certeza, enfim, a gente não acerta 100%, mas os dados da Conab não levam em conta você querer fazer variação de preços, você defender questões ideológicas, longe de... Edgar, só para ter assim, o pessoal para saber, eu estou falando com o presidente da Conab, Edgar Preto, que é uma pessoa que a gente tem já uma relação de bastantes anos, quando era deputado estadual, hoje presidente dessa importante instituição. Tu sabes que nós estamos aqui em Camaquã, numa região onde o pessoal está com as máquinas colhendo arroz do trator, estão tudo nos ouvindo aqui, viu? Uma coisa bem... Nós conseguimos uma convivência muito interessante dos produtores rurais conosco aqui. E aí tem o pessoal lá da Flor da Praia, o Ivan está mandando material, perguntas aqui. É uma questão de conflito, mas vamos tentar olhar para o conflito do bem, né, Edgar? Tu é um cara tu é um cara do Rio Grande do Sul, tu sabe que nós temos uma grande produção de arroz, é um estado que produz arroz de excelente qualidade para o Brasil inteiro. Nós somos aqui grandes produtores de tabaco, por exemplo, Sim. que tu conhece melhor do que eu essa área. E quando se fala em produção, hiperprodução, essas coisas, parece assim, não vamos falar que aumentou a produção, porque isso aí pode dar problema. Não vamos falar porque a questão do tabaco é o seguinte, teve superprodução, o preço derrete o preço, impressionante. Eu estava lá na Expo Água Fubra ontem, e todo mundo com medo de dizer sobre a produção.
Mas é uma questão assim histórica, né? De tu poder manter o produtor saudável financeiramente, Claro. para que, claro, hoje nós estamos bem aqui em Camaquã, mas lá em Cruz Alta, Passo Fundo, teve problema de seca. Quer dizer, isso Sim. compensa. Mas tem como achar uma fórmula porque aí do outro lado tem o governo federal que gostaria que a inflação não subisse do alimento. Então, eu sei que tu está numa região de extremo conflito aí. Tu está no meio entre o ministro da Fazenda quer baixar a inflação e o produtor rural quer preços mínimos. Como é que chega-se numa determinada solução nisso, hein? Vou falar então especificamente do arroz, já que muitos aí que estão colhendo arroz estão nos escutando. O ano passado, o Brasil colheu 10 milhões e meio de toneladas de arroz. Como tu sabes, Fábio, o Rio Grande do Sul produz 70% do arroz nacional. Uma alimentação que é base do povo brasileiro. Este ano, a Conab já previu lá atrás que nós poderíamos chegar a 12 milhões de toneladas de arroz, como realmente está se concretizando. De 10 milhões e meio ano passado, nós vamos colher esse ano na casa dos 12 milhões, pode passar um pouco. Nós fizemos a leitura também lá atrás de que o Mercosul iria produzir mais arroz, como de fato está se concretizando. 1 milhão a mais de toneladas de arroz no Mercosul. A Índia, que produz 200 milhões de toneladas de arroz, por 2 anos impediu a exportação. Segurou para o seu mercado interno, não deixou exportar. Tá. Agora vai colher 5% a mais do que o ano passado e abriu a exportação novamente. Então a Conab já sabia. Vai chegar no tempo da colheita, da venda do produto, o preço vai baixar. Por isso, Fábio e ouvintes, que nós lançamos uma novidade, que é o contrato de opção de venda. Nós colocamos 20% acima do preço mínimo e lançamos um contrato que é de opção. Falei com o presidente Lula e ele pediu que o Ministério da Fazenda disponibilizasse para a Conab R$ 1 bilhão para fazer contrato de arroz, que foi o que nós lançamos. Naquele momento em que nós lançamos o contrato de arroz ao valor de 87,62 centavos, o preço do arroz estava 98, 99, até 100 reais. Sim. Então, naquele momento, não era atrativo, Fábio. Mas nós sabíamos que ia chegar nesse momento e o preço iria cair, como de fato caiu. Por isso lançamos esse contrato de opção, que ele é de opção. Na hora de vender, se o produtor entender que o mercado está com um preço mais alto, ele vai vender para o mercado. Mas se o mercado baixar menos de 20% o mínimo, a Conab compra. Nós conseguimos contratar 91 mil toneladas. Utilizamos daquele 1 bilhão apenas 162 milhões. Porque os produtores, a liderança do setor do arroz, fizeram uma campanha contra, não façam contrato. O problema tudo é entregar, né, Edgar? É entregar e depois não ter isso. Mas o preço mínimo hoje dos contratos para entrega, a informação que eu peguei antes da entrevista, vocês estariam em torno de R$ 78,00 com o valor entregue no silo. Não, está errado esse cálculo. Está errado? O contrato foi firmado para ser decidido lá em agosto. Perdi o teu áudio, Edgar. Vamos ver se a gente consegue. Aqui. Agora sim, obrigado. Como é que é o valor, então, certo? O valor que nós contratamos, tenho aqui na minha frente, 87,62 para agosto, saca de 50 quilos. Quem quisesse lá em agosto decidir se ia vender para a Conab ou para o mercado, o contrato que foi feito com a Conab, 87,62 centavos. Tá. Porém, para nós chegar nesse custo, nesse valor, nós também fizemos o custo do carregamento, que a gente diz, né, que é o custo do armazém. Se a gente tivesse que pagar o armazém para um terceiro, fizemos os cálculos, o agricultor colhe agora, esperar até agosto, já vamos pagar para ele, então, esses custos. Né? Por isso que chegamos a 87,2, porque é acima do custo de produção ou do preço mínimo. Sim. Agora, se vai antecipar, como nós demos essa opção agora, porque neste momento o preço do mercado caiu abaixo do contrato. Sexta-feira estava em Porto Alegre, assinei ali os avisos para quem contratou, que se quiserem formalizar, fechar o contrato agora, a Conab já está com o dinheiro, paga, coloca o arroz dos armazéns da Conab, quando subir o preço para o consumidor lá na Bahia, no Nordeste, a gente manda esse arroz para lá e equilibra os preços para o consumidor. Bueno, então a gente tem que descontar lá em agosto, pagando essa logística, 87,62. Diminui isso.
Se quiser fechar agora no final de abril, o valor vem para 81,5. Se for em maio, o valor fica R$ 82,00 a saca de 60 quilos, que é acima do que está hoje, em média. O que você falou é a média de preços que o mercado está. Hoje está em média R$ 78,00, R$ 79,00, o valor que o mercado está pagando para os agricultores. O contrato da Conab é mais do que isso. Sim. É um contrato de opção. Poderiam os agricultores ter feito mais contrato e decidir. Se o preço do mercado tivesse maior, não precisa fechar o contrato. Mas é o contrário do que está acontecendo agora, por isso nós estamos antecipando o contrato de opção. Os agricultores, se tiver que pagar conta, pagar financiamento, podem entregar agora, nós fechamos o contrato, pagamos e, como eu disse, colocamos esse arroz nos armazéns da Conab. Uma coisa legal assim que eu vejo, alguns anos atrás começou isso, do Brasil exportar arroz, até para quando tiver excesso de safra, ter a possibilidade de outros mercados, né? Como nós temos outros produtos como soja, como o milho não, né? Mas outros produtos como carne, milho também. Milho, né? Também. Carne, essas coisas tudo, né? Abrir outro mercado para ter essa válvula de escape na exportação para manter preços equilibrados, né? Não haver excesso de produção. Como é que tu vê isso, a exportação do arroz brasileiro para outros países, hein? É isso que eu sonho, Fábio. Eu digo, já falei para os representantes do setor do arroz que ano passado fizemos acho que quase 10 reuniões, algumas presenciais aqui na Conab, algumas presenciais no Rio Grande do Sul, algumas virtuais, e eu dizia a eles, vamos pensar grande. Eu quero ver o Brasil, quero ver o Rio Grande exportando arroz. Hoje nós exportamos arroz, não é de agora, já de algum tempo. O Brasil exporta e o Brasil importa, dependendo do mercado nacional e internacional. Fica mais ou menos o que nós exportamos e o que nós importamos. Por isso que se a gente colher 12 milhões de toneladas, exportamos 1,5 milhão e importamos também 1,5 milhão. Ou do Mercosul, ou da Ásia, ou do Vietnã e outros países. Porém, o arroz que é semelhante ao nosso é aqui do Mercosul, que vai colher também uma excelente safra. O que eu quero é a gente criar a possibilidade do Brasil virar um grande exportador de arroz, porque o mundo precisa de arroz, é muito equilibrado, Fábio. O que se produz de arroz, não só no Brasil, mas no mundo, e o que se consome. Então, quanto mais nós produzirmos, melhorar ainda mais essa questão dos custos de produção, é melhor. Eu estou pensando grande, eu estou sonhando grande, para que o agricultor saiba, aquele que se estruturou para o arroz, não tem aqui num ano plantar soja, num ano plantar arroz, que ele possa criar uma estrutura e uma cultura permanente. Se nós não absorvermos o arroz do mercado interno, a gente poder exportar. O Brasil já abriu, o governo do presidente Lula, desde o início até agora, nesses 2 anos, já abriu mais de 300 novos mercados agrícolas, e para o arroz tem um mercado no mundo aí que nós podemos conquistar. Eu queria ver o presidente Lula fazer esse esforço que está fazendo com a carne para exportar lá para o Japão. O arroz era uma de ele botar uns saquinhos dentro da bala dele na próxima, né, Edgar? Porque é simbolicamente importante para nós do Rio Grande do Sul ter o produto nosso de excelente qualidade nos mercados, os melhores mercados. Então, e a gente sabe que emblematicamente uma comitiva de presidente, de governadores vendendo o nosso produto, ela é super bacana, assim, é super interessante. Eu estive no Panamá um ano atrás e falei com o embaixador brasileiro no Panamá e ele diz, olha, aqui o arroz está vindo de todo lado e não vem do Brasil. Ele me questionou isso, eu mandei um recado para o presidente da Federarroz na época, porque eu acho que assim, teremos que fazer mais trabalho, inclusive com apoio do governo brasileiro, com subsídios até de feiras, de eventos, para estar o arroz presente nos eventos, eu acho assim, né, Edgar? Só que, porém, Fábio, a gente tem que aumentar ainda mais a nossa produção. Então, por isso que nós estamos aí tentando expandir também a produção de arroz, a gente produzir mais, recuperar áreas que foram produtores de arroz antigamente, que não são mais, para abrir essa possibilidade. Sim. Por que foi a carne? O presidente foi lá no Japão ofertando carne, porque nós somos um grande produtor de carne, tanto de frango, boi, suíno, né? E para a gente poder exportar mais, nós temos que produzir mais. E tem incentivo. O juro bancário do Plano Safra, para quem optou em produzir arroz este ano, ficou em 3% no Plano Safra, Fábio. Isso é um grande incentivo. Para o arroz, para o feijão, hortaliças, frutas, juro de 3% ao ano, porque voltou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que Bolsonaro tinha fechado, voltou o Plano Safra da agricultura familiar, que não existia mais,
voltou o incentivo para a produção para o nosso mercado interno. A partir do momento que a gente produzir para o nosso consumo, ter excesso, a gente pode incentivar cada vez mais a exportação. Isso é importante, é positivo para a nossa balança comercial, para a nossa economia. Enfim, não é? Tu sabe, Edgar, eu ouvindo o pessoal comentar aqui, é sobre duas coisas. Primeiro, é sobre o atual financiamento de safras, a fórmula de fazer o financiamento que poderia ser um processo atualizado. Só estou te comentando isso que eu ouvi. A segunda coisa é sobre o seguro agrícola, que é outro problema que ainda no Brasil é extremamente caro e que isso impacta, obviamente, no que diz respeito à produção, segurança de produção, financiamento de safra, financiamento de equipamentos agrícolas. O que tu acha disso? É verdade. O nosso Rio Grande do Sul está vivendo um momento muito delicado na questão dos seguros. Porque o seguro, Fábio, quando você tem um comprador, dono de um carro, e esse segurador que tem um seguro para o carro, já perdeu um carro num acidente, já roubaram o seu carro, já perdeu 3, 4 veículos, para ele o seguro fica muito caro. Infelizmente, o Rio Grande do Sul está nessa variação climática excepcional, 3 anos de seca, depois a enchente, acaba ficando, para quem faz o seguro, muito caro ou inviável. Então, a gente vai ter que se debruçar sobre isso, produzir alternativas para que o agricultor gaúcho continue produzindo, porque o Rio Grande é muito importante para o país, é importante internacionalmente, e nós precisamos cada vez mais de segurança para quem optar em continuar no campo produzindo comida, produzindo alimento. Né? Eu acho que o governo poderia entrar nessa questão de achar um jeito sobre a questão de seguro agrícola. Eu acho que é uma coisa super importante. Creio que traria. Eu tenho plena concordância contigo, viu? Bom, teríamos que marcar outras entrevistas, né? Consumimos meia hora aqui e a gente não entrou no outros números. 16 produtos que vocês fiscalizam, olham, acompanham. E eu queria muito ter falado desse assunto do arroz. Eu sei que vocês têm outros programas de compra também, de pequenos produtores, Edgar, para poder alavancar. Eu acho muito legal aqui. Nós temos pequenos agricultores nossos aqui em Camaquã, Dom Feliciano Tapes, produzindo alimentos para entregar nas escolas, esse produto, compras municipais, tem muita coisa legal que se melhorou muito essa relação produtor e consumidor, né? E isso é uma construção, mas e a gente tem que conversar, mesmo que os assuntos às vezes não sejam agradáveis para a gente, mas tentar levar as informações ou receber informação porque eu acho que ninguém quer mal de ninguém, né? É só uma questão do ponto de vista, de quem está olhando, de quem está recebendo. E a Conab tem o seu papel importante. Eu me lembro quando o ex-ministro, e foi ministro da Agricultura, o Mendes Ribeiro Filho, que a gente teve um convívio bastante grande, em determinados momentos o governo federal foi acionado justamente para tentar não cair demais o preço do arroz. Em determinados momentos. Né? Foi presidente da Conab também, depois foi ministro da Exato. Então nós temos que achar um jeito. Em 2011, Fábio, me permite, 2011, a Conab tinha nos seus estoques 2 milhões de toneladas de arroz. Depois, no ano seguinte, estava com os armazéns com bastante arroz, baixou de novo o preço, já era governo da presidenta Dilma, comprou mais 1.200.000 toneladas de arroz, fez ajuda humanitária com arroz, e naquele momento era para alcançar a mão aos produtores. Quando nós tivemos a crise do arroz no ano passado, eu dizia aos representantes, olha, compreendam que neste momento nós precisamos conversar e dialogar para encontrar um caminho para os nossos consumidores, mas saibam que quando o produtor precisar, o governo federal, a Conab está à disposição, como já foi no passado, quando nós comprávamos arroz porque o preço estava muito baixo para os produtores. Agora nós estamos encaminhando para isso. E a Conab, eu, presidente Lula, nosso governo federal, está de portas abertas para dialogar e encontrar um caminho. Aqui a gente não pergunta o partido político, eu não quero saber das questões ideológicas, eu quero cuidar da produção do nosso Brasil, alcançar a mão aos agricultores, que eles sintam a presença, a mão amiga do governo federal, para continuar nesse ofício, Fábio, produzindo o que é essencial para a nossa vida, que é o alimento de cada dia. Mas eu quero, por finalzinho, quero falar do PA, viu? Porque o prazo está correndo, e nós precisamos receber os projetos aqui das cooperativas, viu? Tá, muito bom, muito bom. Quer falar agora? Quero agora. Nós temos o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, que é o principal programa que a Conab operacionaliza. A gente faz uma chamada pública para as cooperativas, associações da agricultura familiar, ofertar a comida que tiverem. A Conab compra, paga um preço justo, e esses alimentos, simultaneamente, Fábio,
chega na escola, chega na creche, chega no hospital, chega em forma de cesta de alimentos para aqueles que estão em situação mais vulnerável. E na Costa Doce, agora o Antônio, meu assessor, me alcançou aqui, nós estamos operacionalizando 2.300.000 que foi comprado na última chamada de Camaquã, a Cooperativa dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. É uma das cooperativas que já está vendendo para o PA. Todas as cooperativas, associações da agricultura familiar, até dia 31, botem os projetos na Conab, faça o credenciamento, coloque ali o que vocês têm para comprar, porque nós começamos na última chamada que está em curso, estamos operacionalizando, eu comecei aqui na Conab com 250 milhões, mobilizei orçamento porque a demanda foi 1 bi e 100, e nós já estamos pagando 1 bilhão e 40 milhões de reais comprando comida da agricultura familiar, Fábio, e esses alimentos chegando nessa rede, ou também em forma de cesta de alimento. Agora, até 31 de março, nós queremos saber quanta comida tem para vender, porque o meu orçamento vai começar com 900 milhões de reais. Vamos ter mais dinheiro para a gente comprar esse alimento. Estamos dando passo importante, foi o grande pedido que o presidente Lula me fez. Quando cheguei aqui como presidente da Conab, a convite do presidente Lula, disse: Edgar, a Conab será um dos grandes instrumentos para acabar com a fome outra vez, porque Bolsonaro deixou de herança 33 milhões de brasileiros passando fome, num Brasil que produz tanto. Já diminuímos 24 milhões e meio, mas tem muita gente ainda, Fábio, passando fome, e nós precisamos comprar comida boa para levar até a mesa de quem está precisando se alimentar. Então eu faço esse apelo, chamado aí pela acústica, que botem os projetos de vocês da Conab, que nós vamos comprar mais comida, viabilizar o agricultor familiar e o alimento chegar na mesa das pessoas que estão esperando. Exatamente. Obrigado, Edgar, pelo carinho de nos atender. Mais de 30 minutos de entrevista com o presidente da Conab. Obrigado, um abraço e bom trabalho para você aí, tá?